Isso. Na semana anterior nós tivemos o Fernando de Santa Maria que disse o seguinte, ele fez uma pergunta: pode o espírito ultrapassar a programação de sua missão, indo muito além do planejado no plano espiritual antes de seu retorno ao corpo? Ou isso já estaria previsto pela espiritualidade superior, mesmo sem o seu conhecimento antes de sua reencarnação? É a pergunta do Fernando. Ou seja, alguém planejou fazer 10 e faz 15. É possível? Olha, os espíritos missionários, eles têm um cabedal de potencialidade que já é conhecido previamente dos espíritos superiores, que vão autorizar e vão apoiar o seu cumprimento, a sua realização. Eles então, eles vêm municiados de tudo aquilo que eles podem fazer. Aproveitam geralmente o tempo integral, são os chamados completistas. Ser completista significa, e quem nos explica isso é o instrutor Alexandre no livro Missionários da Luz. O completista, para o espanto do André Luiz, é uma consideração extremamente rara na vida material. Espíritos que vêm e cumprem 100% daquilo que tinham que fazer. Eu creio, Fernando, que esta colocação de fazer 110, 120%, talvez ela não seja assim de todo compreensível, tendo em vista aquilo que os espíritos superiores já sabem que aquele ser é capaz de fazer. Talvez seja mais fácil nós encontrarmos isso em reencarnações de espíritos medíocres, isto sim, que vêm para enfrentar determinadas dores físicas e, tendo tido a oportunidade de aprender, e decidem, além das dores físicas, fazerem mais do que a espíritos de alto nível que já vêm prontos para fazer tudo aquilo e geralmente cumprem. Os espíritos que estão na condição de resgate, e nós vamos ver isso no livro Ação e Reação. No livro Ação e Reação existem vários capítulos que falam sobre os diversos níveis de provação e de comprometimento com a renovação diante. Existem espíritos que saem da Terra em situação pior do que aquela que chegaram. Existem espíritos que saem com a mesma situação que tinham antes. Existem aqueles que têm débitos atenuados. E existem aqueles que têm os débitos cumpridos. Estão passando por situações de testemunho e aguentam. E, em alguns casos, a tolerância do universo já é suficiente que ele tenha vencido com resignação, com as forças que Deus lhe concede. Agora, eu acho que podem existir circunstâncias que aconteçam no curso e que eventualmente podem gerar para o espírito a autorização de permanecer mais tempo para fazer algo mais. Nós temos, por exemplo, uma história do Divaldo Pereira Franco, que é um trabalhador insigne da doutrina, em que ele vai sofrer, ele está fazendo uma palestra, entra um espírito e diz para ele, no palco, peça licença e se sente, porque você vai ter um infarto. Aí, segundo o relato, é Dr. Bezerra que está falando para ele. Mas ele diz assim, mas Dr. Bezerra, é verdade mesmo? Eu vou ter... Mentalmente, né? Eu estou aqui fazendo uma palestra espírita. Mas é verdade, eu vou ter um infarto? O Dr. Bezerra disse, eu garanto o atestado de óbito. Eu assino o atestado de óbito. Aí então o Divaldo pede licença, se senta numa cadeira mais ou menos confortável e fica esperando. E ele sente a dor do peito, aquela coisa que estrangula ele. E aí está rezando, ai, por favor, Senhor, dá mais um tempinho, se tanta coisa para fazer, uma moratória, mais uma moratória, um pouquinho mais de tempo, ainda eu tenho coisas que eu preciso realizar, que eu tenho que resgatar, e está lá naquelas choramingas.
Aí, depois de um tempo, volta o Espírito e fala, bom, o Senhor escutou a sua rogativa e concedeu mais 5 anos de prorrogação para a sua vida. Mas veja lá o que você vai fazer nesses 5 anos. Então se recuperou, né, melhorou, ficou um tempo lá descansando, e aí voltou para o trabalho. Aí passou o tempo, 4 anos e 8 meses, lá vai de novo, vai terminar os 5 anos. Antes do infarto já começou a rezar, né? Dá mais um tempinho, mais um tempinho, mais um tempinho. Aí os espíritos amigos, entendendo toda a ladainha, já disseram para ele, você tem mais 5 anos. Aí na terceira vez que aconteceu isso, os espíritos disseram, olha, vamos fazer um negócio? Os espíritos disseram que você tem mais um tempo na Terra. Mas não disseram mais quanto. E parece que gostaram, né? Porque até agora ele está firme aí. Isso faz, eu assisti ele contar essa história faz mais de 30 anos. Portanto, já se passaram muitos 5, de 5 em 5 e 5 em 5, pelo menos 6 adiamentos de 5. Então, vejam só, existem circunstâncias que talvez autorizem o missionário a fazer, se ele já está cumprindo aquilo e chegou o seu tempo, não é? A que ele possa ser utilizado, ao invés de tirar ele do corpo, preparar um outro, que vai levar mais, 20, 30, 40 anos, ou ele mesmo, e depois ele voltar, para ir passar a infância, a adolescência, a juventude, e aí começar a coisa com mais 20 anos de prazo de espera. Bom, ele já está lá, vamos pôr mais um pouquinho de lenha nessa fogueira, e aí nessas lenhas ele já vai antecipando o que ele tinha que fazer na próxima. Então, em algumas circunstâncias, eu acredito, como o universo não é feito de maneira rígida, em estruturas assim, sem maleabilidade, eu acredito que eventualmente possa haver sim o caso do Fernando, em que alguém possa ser usado para cumprir aquilo que está previsto e aproveitado para fazer algo além daquilo. Agora, quando nós estamos falando, por exemplo, de espíritos como Kardec, que tem uma missão sublime, elevadíssima, este ser, ele não tem como fazer mais do que ele fez. Ele veio consolidar a doutrina espírita. Tanto que lá no livro que nós temos Obras Póstumas, onde escritos de Kardec foram publicados depois da sua morte, está escrito lá uma mensagem dos espíritos que dizem para ele, se fosse possível pelos trabalhos que você tem para fazer, você não desencarnaria, emendava uma vida na outra. Não são eles que dizem desse jeito, sou eu que estou falando. Mas como a natureza tem que seguir seu curso, você precisará. E aí Kardec escreve lá, pelos trabalhos que eu tenho que fazer e pelo tempo que eu ainda preciso, eu creio que a minha desencarnação, a minha desencarnação vai se dar, não, a minha reencarnação vai se dar no fim deste século ou no começo do outro. Ele escreve isso, porque ele estava com um problema de saúde já, que os espíritos alertavam. Hahnemann e o Dr. Demer alertam Kardec a respeito da necessidade de conter para que tenha a sua estrutura física preservada para os trabalhos que ele ainda tinha que fazer. Ele sabia que ele estava chegando perto do fim.